Yes, sir! Salve, salve, meus Hoopers! Tranquilidade, família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e chegou o grande dia de falarmos do NBA Draft de 2025, logo após o fim da temporada, logo após as finais da NBA, no dia 26 de junho, vamos conhecer as novas e futuras grandes estrelas, não só da NBA, mas de cada franquia, e hoje a gente vai mergulhar a fundo aí nos melhores jogadores, os melhores prospectos, analisar pontos fortes, pontos fracos, fazer algumas comparações e, mano, tem muito nome que a gente acompanhou pra galera que é regular do canal. A gente acompanhou demais alguns nomes como Cooper Flag, Ace Bailey, entre outros. Então vamos fazer o seguinte, amassa o like se você curte os conteúdos aqui do canal. Em breve tem episódio novo do My Career, nosso modo carreira no NBA 2K25. Tô só dando uma pausa depois do drama que rolou, mas é o próximo vídeo pra vocês. E se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve, se junte a essa família de Hoopers do YouTube que só cresce. E vamos que vamos, tem muito nome interessante. Essa classe, mano, tá assim, milhões de vezes melhor, com mais potencial, não só em curto prazo, como temporada de novato, segundo ano, mas a longo prazo eu acho que vai sair muita estrela desse draft. A gente vai poder voltar no tempo e ver esses nomes com times aí que deixaram passar, outros que apostaram. Enfim, o draft é uma loucura, vamos descobrir só no dia 26, mas hoje vamos falar dos melhores prospectos. Então vamos que vamos, sem enrolação, chamar a intro e partir para a análise do draft de 2025 da NBA. Let's go! Recapitulando aqui antes, meus Hoopers, a sequência, né, que foi definida na loteria, o Dallas Mavericks vai ter a primeira escolha do draft. Tinha 1,8% de chance disso acontecer. Um monte de coisa teve que acontecer na temporada regular também, pra essa primeira escolha ter caído literalmente no colo de Nico Harrison. San Antonio Spurs, surpreendentemente, vai ter a segunda. Eles que tiveram novato do ano do draft de 2023, com Victor Wembanyama, a primeira escolha. Novato do ano da última, essa temporada no caso do último draft, Stephon Castle, que foi a quarta escolha, e agora vão ter a segunda escolha num draft muito cabuloso. Seguidos de Philadelphia 76ers, excelente, muito legal ver Philadelphia com a chance de escolher na terceira posição, seguidas por Charlotte Hornets, Utah Jazz, Washington Wizards, Pelicans, Brooklyn Nets, Toronto, e a 10ª escolha é do Houston Rockets. Em 11, Blazers, Chicago, Atlanta e San Antonio de novo com a 14. Mano. Então hoje eu vou escolher aí 14 prospectos que são os meus favoritos pra gente analisar, que vão ser aí, ao meu ver, escolhidos na loteria. 14 primeiras escolhas. Meus Hoopers, antes da gente começar, eu quero mencionar dois jogadores que provavelmente não vão ser escolhidos lá em cima no draft, mas são dois dos meus favoritos. Mas na nossa lista, que vai começar daqui a pouco, eu vou priorizar realmente os jogadores que estão cotados pra sair nas primeiras escolhas. Só que eu não poderia deixar de falar primeiro de Tahad Pettiford, da Universidade de Auburn, armador, um dos jogadores mais baixos dessa classe de draft. A gente chegou a reagir a alguns jogos do Tahad ainda no ensino médio, no high school, e é um jogador muito legal de se assistir, elétrico, explosivo e, cara, muito habilidoso. Mas, de novo, me preocupa um pouco a altura dele e a fisicalidade também. A gente teve, por exemplo, o Rob Dillingham em uns drafts passados, que não apareceu até hoje na NBA, mas o Tahad tem muito potencial, talvez seja um pouco mais atlético do que o Rob Dillingham e se destacou nos primeiros dias também de draft combine. O segundo jogador, antes da gente aí sim começar a nossa lista, é o Will Riley, da Universidade de Illinois, um jogador que me lembra demais, família, o LaMelo Ball. Cara, se você prestar atenção nos movimentos, no arremesso, é um jogador alto para a posição também, assim como o LaMelo, mas é outro jogador que não tá cotado nas primeiras escolhas, também pela parte física. Ele, por ser muito alto e magro, principalmente para a posição também, pode ter dificuldades e alguns times podem ficar com o pé atrás na hora de selecionar o Will Riley, mas a gente já viu vários jogadores que chegaram muito magros na NBA e que hoje são tanques. Então eu acho que o Riley, assim como o Tahad Pettiford, podem ser aí steals dessa classe de draft. São dois caras que eu vou estar de olho, vou estar acompanhando pra ver pra que time vão e torço por eles, cara. São dois dos meus favoritos, mas que não estão na minha lista oficial, família. Começando pela primeira escolha, que é óbvia, é uma escolha fácil, que será Cooper Flag para o Dallas Mavericks. Cara, que jogador que o Dallas vai conseguir. Lembrando que o Cooper
teoricamente, era pra ter terminado o ensino médio esse ano. Ou seja, ele é teoricamente da classe do AJ Dybantsa, do Ken Boozer, mas ele, eu acho que 2 anos atrás, adiantou, eles chamam de reclassified no high school, pra poder ir um ano antes pra Duke, com 18 anos. Ele teve médias de 19 pontos por jogo, 7 rebotes, 4 assistências e mais de um toco por jogo. Em Duke, como freshman, ficou entre os melhores da NCAA também. E é um moleque completo, família. Ele não faz nada assim de forma absurda. Ele não é um arremessador de elite, não é um criador de jogadas elite, não é um defensor ainda de elite, mas tudo que eu citei pra vocês ele faz já muito bem pra idade dele. Então ele não tem ponto fraco. Um jogador de 2,5 metros, cara, que consegue driblar a bola, consegue iniciar o que você quiser, que consegue criar o seu próprio arremesso, muito atlético, bem explosivo também, e esse atleticismo e explosão aparece na defesa com os tocos, com o roubo de bola. E de novo, muito versátil, pode jogar ou marcar em diversas posições. Jogador também muito inteligente para a idade dele, já joga de forma madura, podemos dizer assim. O Cooper Flagg, cara, tô muito ansioso para ver o que esse moleque vai entregar na NBA e a longo prazo tem tudo para ser uma super estrela de verdade. Segundo jogador da nossa lista agora, meus Zoopers, e de novo, eu não sei se San Antonio vai selecionar ele pela posição. Estamos falando do San Antonio Spurs, que já tem De'Aaron Fox, tem o Stephon Castle, tem, sei lá, Devin Vassell, mas o Dylan Harper, armador, ao meu ver, na minha opinião, é fácil hoje o segundo melhor jogador dessa classe, família. Me lembra demais o Cade Cunningham, porque ele é um armador alto, forte, você vê que a build dele, cara, é cachuda, o moleque tem tamanho, é forte mesmo. E muito habilidoso, mas principalmente muito inteligente o Dylan Harper, cara. Se o Cooper Flagg já demonstra uma maturidade, o Dylan Harper, então, tem maturidade de sobra. Pela posição, o armador, a gente vê a forma que ele enxerga, organiza o jogo, conduz a bola, acha os espaços, cria os seus próprios arremessos. É um jogador sinistro, que se não existisse Cooper Flagg nesse draft, ele era a primeira escolha também, quase que garantida. Ele tem uma bag insana de finalização, de dribles, como eu falei, para criar o seu próprio espaço. Tem uma visão de jogo muito boa. Jogador aí que fez 19 pontos por jogo, arremessou mais de 30% de 3, então tem um bom aproveitamento de 3, é um bom chutador. Também pegando rebote, dando assistência aí, 4 por jogo. E eu faço essa comparação com o Cade Cunningham de novo, porque ele é muito bom nas finalizações, ele agride muito bem a cesta, como eu falei, tem muito recurso para achar espaço, para finalizar bolas difíceis. Excelente jogador. Eu acho que é loucura San Antonio deixar passar o Dylan Harper. Faz um trio aí de Castle, Harper e De'Aaron Fox, mano. Papo reto. Terceiro jogador da nossa lista, eu acho que se os Spurs forem com Dylan Harper, Filadélfia, vai com certeza com Ace Bailey, cria do canal. Esse moleque é muito brabo, mano. Eu reagi a ele quando ele tava ainda no terceiro ano dos 4 de ensino médio, tá? Moleque diferente, mano. Eu acho que é o meu favorito. Eu gosto mais dele até do que o Cooper Flagg. E aí não tô falando de potencial, de habilidade, tá? De quem é o melhor. Minha preferência, eu gosto do jogo do Ace Bailey, cara. Jogador de 2,8 metros, que tem uma habilidade de criar o seu próprio arremesso, pull-up, diferente, mano. É fade away, é no post, ou é de frente pra defesa, cozinhando. Cara, um arremesso perigosíssimo do Ace Bailey, seja pra 3, de meia distância, como eu falei, ele tem diversos arremessos na bag. A envergadura dele, além da altura, também permite que ele seja um bom defensor. Longe, fora da bola, não necessariamente marcando o cara que tá ali com a bola, mas realmente fora, na ajuda, roubando uma bola, ouvindo pra dar um toco. Ele é muito atlético, família, a gente vê também esse atleticismo nas finalizações, mano. É dunk de tudo quanto é jeito. Papo reto, reversa, por cima de geral, na passada, estancada, faz de tudo, mano. São 3 jogadores aí que eu citei que, se não se tornarem All-Stars, ao meu ver, vai ser decepção. Ele que era parceiro do Dylan Harper, jogaram na Universidade de Rutgers junto nessa universidade, teve 17 pontos por jogo, isso não sendo o principal cara do time, né? 34%, uma porcentagem de 3 melhor do que a do Dylan Harper, 7 rebotes e também mais de um toco por jogo. Como eu falei, um cara de 2,8 metros que tem uma habilidade, uma mobilidade rara até pro tamanho dele, esse estilo de jogo. Gosto demais do Ace Bailey. Só me preocupa um pouco, dependendo da equipe que ele for selecionado, como é que ele vai jogar na NBA. Não sei se o jogo de faculdade e de high school vai traduzir certinho pra NBA, porque é um estilo de jogo que, claro, quanto mais você vai subindo o nível, mais difícil é de você manter. Ele não é um cara tão forte assim, então me preocupa um pouco ele contra defesas, né, talvez mais fortes, mais maduras. Mas, de novo, no basquete jogado, esse moleque é um nojo. Na quarta posição, temos um jogador que, cara, foi o que eu falei,
Um draft muito absurdo. Os Hornets, que caíram pra caramba no draft, vão ter a 4ª escolha. Acho que vão ter a chance de selecionar VJ Edgecombe. Disparado o jogador mais atlético dessa classe, desse draft. Dos dois lados, no ataque e na defesa. É uma máquina de highlight, família. Todo jogo você vai ver um toco absurdo, uma jogada absurda, ou uma cravada, um pôster de VJ Edgecombe. E foi o que eu falei, é um atleticismo, cara, dinâmico. Não é só pra pular, é numa recuperação, numa corrida. Ele é muito explosivo. E ele, com 18 anos, jogou pela seleção do país dele. Ele é de Bahamas, uma seleção que tinha DeAndre Ayton, Buddy Hield, Eric Gordon. E ele foi um dos melhores do time, com 18 anos. Cara, é um jogador de 1,95 que teve 15 pontos por jogo pela Universidade de Baylor, 34% de 3, uma porcentagem até razoável para um cara que não é um bom arremessador. Ele começou até mal na NCAA e foi melhorando com o passar do tempo. E eu acho que o arremesso vai ser o que vai definir o ceiling. O quão bom na NBA pode ser o VJ Edgecombe, porque, cara, atleticismo não é o suficiente. A gente vê aí, por exemplo, o Amen Thompson, que é um cara muito atlético, talvez o mais atlético hoje da NBA, não conseguiu ainda desenvolver o seu arremesso. Então vamos ver o que vai acontecer com o VJ Edgecombe, mas, cara, se ele for pra Charlotte, vai ser um time muito legal também. Ainda mais agora de se acompanhar com jogadores interessantíssimos. Lamelo, Brandon Miller, Mark Williams, o VJ Edgecombe, o Bridges. Gosto demais desse moleque, viu? Indo pro 5º jogador da nossa lista. E aqui agora já é por preferência, tá? Porque acho que as 4 primeiras escolhas a gente já tem uma ideia do que pode acontecer. Mas dali pra baixo, tudo vai depender da preferência do time, se eles vão priorizar talento ou fit com a equipe, com o momento da franquia. Mas o 5º jogador, que é o meu favorito, é Trey Johnson, da Universidade de Texas, tá? De onde veio o Kevin Durant, que é um dos melhores pontuadores natos, tá? Por natureza desse draft. Um cara que tem uma habilidade de fazer arremessos difíceis que parecem ser impossíveis, assustadora. É com a mão na cara, é caindo, girando. Mano, loucura o Trey Johnson. E é um cara alto pro estilo de jogo que ele tem. 1,98, mas como eu falei, um jogador que tem um arremesso excelente, seja recebendo no catch em chute, ou como eu falei, criando seu próprio arremesso de todas as formas imagináveis. Muito bom jogador. Teve aí 20 pontos por jogo de média, arremessando quase 40% de 3 e arremessando muito realmente. Ele não tem muita assistência assim de média, vindo da faculdade, são nem 3 assistências por jogo, porque, de novo, não é um armador, é um ala, não é um jogador tão rápido assim, não tem um handle, né, tão afiado. Mas como eu falei, se você der a bola nele e falar, Trey Johnson, go get a bucket, vai lá arrumar uma cesta, um ponto pra gente. Ele tem capacidade de sobra de criar esses arremessos. De novo, é o meu 5º favorito, mas não sei se ele vai ser a 5ª escolha do draft. Escolha que vai ser do Utah Jazz, que já tem jogadores parecidos com o Trey Johnson, né? O Keyonte George é um cara nesse estilo, mas eu gosto demais desse moleque, acho que pode dar muito certo na NBA também. Agora, o 6º jogador da minha lista vai ser o primeiro pivô. Gosto demais do Kaman Maluak, família também de Duke, parceiro do Cooper Flag. Pivô de 2,18 m, tá? 7'2". Ele que veio do Sudão do Sul, e olha que loucura, começou a jogar basquete com 14 anos e tá com 18. Então assim, começou a jogar basquete há pouco tempo, inclusive jogou as Olimpíadas pela seleção de Sudão do Sul. Cara, assim, gosto demais desse moleque porque ele é gigantesco e é leve, né? É bem móvel. Ele sai pra marcar, marca bem no pick and roll, às vezes tinha troca em Duke, ele caía contra um jogador mais rápido, mas ele se move, corre bem, recupera bem os espaços defensivamente. E no ataque, cara, bota ele no pick and roll que é sucesso, é um cara que você pode levantar, ele busca a ponte aérea. Excelente jogador. Os números dele não saltam assim, né? Por 8 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo, mais de um toco, claro. Também tem um teto absurdo, cara. E olha que loucura. O standing reach dele, ou seja, se ele ficar em pé e levantar os braços, é 1 inch, eu não sei o que é inch, ou seja, é maior do que a de Victor Wembanyama. O standing reach dele. E mesmo assim, com essa altura, com esse tamanho, braço gigantesco, ele tem uma coordenação muito legal já, muito boa. Eu acho que tem tudo pra dar certo na NBA também, dependendo de onde ele for selecionado. E sinceramente, eu acho que, cara, no ataque ele pode vir a surpreender também a partir do momento que ele começar a evoluir. Eu vejo um Bol Bol nele. Claro que não vai ser um cara tacando de 3 que nem o Bol Bol, driblando, fazendo aquelas loucuras. Mas, de novo, coordenação muito boa, mobilidade muito boa e já muito inteligente, o Maluak. Em 7º da minha lista tem outro cara de Duke. Mano, Duke vai dominar essa
essa loteria, que é o Conk Nipple, como eu falei, de Duke, e aí sim o melhor arremessador dessa classe, família. A não ser que a gente tenha alguma surpresa aí daqui a alguns anos, mas hoje ele é o melhor arremessador. Não é um cara baixo, quase 2,1 metros de altura e, de novo, não é um cara magrinho não, tá? Ele é forte, ele tem físico e muito inteligente. A forma como ele se move sem a bola, encontra os espaços, usa as screens, os bloqueios pra sair recebendo no chute, também já demonstra muita maturidade, cara. Ele guarda todas. Se tiver um espacinho, ele anota. 40% de 3 e, de novo, isso arremessando mais de 5 bolas por jogo. E é o famoso cara que espaça a quadra. A gente vê isso muito na NBA, times usando aí maior quantidade de chutadores em quadra ao mesmo tempo possível para exatamente abrir esse espaço. A gente viu isso em Duke, ele abrindo espaço pro Cooper Flagg jogar com o pivôzão que a gente falou agora. De novo, um cara muito inteligente que tem o arremesso mais afiado e calibrado dessa classe. Defensivamente ele deixa a desejar ainda. De novo, ele tem todas as características físicas para se tornar pelo menos um defensor mediano. Mas como é um cara alto e não é tão pesado, ele não tem a mobilidade, por exemplo, do Maluak ou do Ace Bailey, e isso atrapalha um pouco ele na defesa. Mas, de novo, melhor arremessador do draft disparado, shooter, sniper. Qualquer time poderia usar um cara como esse. Número 8, temos Carter Bryant, que, cara, é até uma surpresa ele ter aparecido nessas top escolhas, porque foi um dos caras que menos jogou desses jogadores que estão cotados lá em cima. Tava na Universidade de Arizona e tem um estilo, características físicas de um jogador pronto para qualquer rotação da NBA. O famoso 3&D. É um cara que tem um chute, que marca, e estão falando que ele pode ser aí um dos melhores defensores dessa classe também. Jogador que explode e aparece do nada para dar um toco, pregar na tabela, como eu falei, seja na ajuda, né, aparecendo para vir por trás, pelo lado, ou marcando o próprio cara da bola. Características aí, tanto físicas como atléticas, que para um defensor a NBA são essenciais e ele tem de sobra. E, de novo, o freshman também tem 19 anos ainda, então é difícil deixar passar um jogador que tá com o corpo preparado pra NBA, defensivamente falando, muito versátil, muito inteligente, essa visão defensiva dele, essa maturidade na defesa. Mas a gente não vai ver o Carter Bryant sendo um cara de criação, criando seu próprio arremesso. Ele é um cara pra finalizar o ataque. Sobrou uma bolinha, ele vai tacar, vai pegar um rebote que seja, mas muito bom jogador do Carter Bryant, vi bastante ele no March Madness. É um jogador que deve sair também alto aí no draft. Na posição 9 da minha lista, tá? E aqui de novo, são os meus favoritos. Eu botei o lituano Kasparas Jaksionis. Cara, europeu, tem aquela visão. 19 anos, antes dele ter vindo pra faculdade, ele tava jogando no Barcelona, então já devia jogar ali um nível profissional. E mostrou de novo estar muito confortável na NCAA, cara. Um jogador que tem uma bag ofensiva também gigante, de várias formas consegue criar o seu próprio arremesso, sua finalização, com um trabalho de pés ou no drible, um excelente playmaker e um jogador alto para posição de armador também, 6'6". Também ter capacidade de ser um arremessador, seja de 3 ou de meia distância, não é o forte dele. Ele me lembra muito o Goran Dragic, família. A galera que acompanha a NBA há mais um tempo vai saber do Goran Dragic, porque ele não é aquele armador super explosivo, né? Não é um cara que vai estar botando dunk, pulando pra caramba. Ele usa realmente a inteligência e parece que a maturidade dele pra ser esse cara que orquestra, organiza os ataques e toma decisões muito rápidas, mano, pra dar um passe milimétrico ou pra fazer uma finalização difícil. Eu gosto bastante do Kasparas Jaksionis. Não acho que ele vai sair tão alto, mas é um cara que eu vou estar de olho aí também. Agora em 10º temos o Derek Queen, outro pivô que jogou com o Cooper Flagg em Mount Vernon. No high school a gente reagia bastante ele também. Cara, pivôzão não é um pivô gigante, é um pivô pesado. Mas que assim como, por exemplo, não tô comparando, pelo amor de Deus, porque não existe comparação, a Nikola Jokic. Mas ele é muito inteligente para finalizar essas bolinhas perto da cesta. É um bom passador também pra posição. Pega rebote, de novo, 16 pontos por jogo, 9 rebotes e mais de um toco, mais de um roubo de bola por jogo. Então a gente vê ele presente em vários aspectos do jogo. Mas não vou mentir pra vocês, cara, me preocupa um pouco a parte física do Derek Queen. Como eu falei, ele é muito pesado, não é um pivô magrinho, se é que vocês me entendem. O jogo da NBA é muito rápido, muito veloz. Então acho que isso pode atrapalhar um pouco ele na defesa, mas no ataque também, que era onde ele se destacava. De novo, perto da cesta, mano, os caras agarravam, pulavam, dobravam, mano, bolinha na tabela, girinho, gancho, destrói qualquer
quer dizer, destruiu qualquer defesa aí na NCAA. Muita noção de jogo, muita visão de jogo, como eu falei, um bom passador também. Difícil numa posição 9 ou 10 você deixar passar um jogador que foi tão bem assim na faculdade. Já tem 20 anos, inclusive, o Derek Queen, então não tá nessa margem aí de 19 anos dos outros jogadores. Vamos ver o que acontece com o Derek Queen. Em 11º da minha lista, eu coloquei o filho da lenda Jason Richardson, que tem 2 filhos, inclusive. Um joga com Ken Boozer, tá graduando agora. Mas esse é o Jace Richardson, que diferente do irmão mais novo, não é um cara super explosivo só de dunk. Ele é muito bom. Cara, um dos jogadores com ball handle mais afiado também dessa classe. Eu não acho que ele vai sair na posição que eu tô botando ele na minha lista, tá? Mas eu tô falando a longo prazo. Ele é um cara que eu acho que pode vir a explodir. Excelente arremessador de perímetro, pode ser da linha de 3 ou de meia distância, mais próximo da cesta. Arremesso muito perigoso. E como eu falei, o ball handle, o trabalho de pés, o controle dele com a bola é assustador, família. Ele tem uma noção de jogo muito sinistra no ataque. Durante a faculdade, ele só foi sendo mais importante cada vez mais a partir de cada jogo que passava. Ele era mais usado, né? E foi só melhorando, mostrando mais potencial. Eu reparei também que ele é um cara forte. Ele pode não ser rasgado ainda. Acho que isso pode vir a acontecer, mas ele já é muito forte finalizando, buscando contato no ataque. Eu gosto do Jace Richardson, mas é uma aposta aqui na minha lista, botando ele em 11º. Na posição 12 do nosso draft, eu vou botar aqui o Egor Denin, da Universidade BYU. Confesso que foi um cara que eu não acompanhei tanto, não conhecia, mas é sim o melhor passador desse draft, cara. Melhor armador aí que organiza, o famoso 4 General, tá? De novo, um cara que não faz nada absurdo, mas leitura de jogo, passes que podem parecer fáceis, mas não é todo jogador que tem essa inteligência. Ele encontra com tranquilidade, organiza qualquer ataque que você botar na mão dele. E o mais assustador é um jogador de 2,5 m, família, que tem esse controle de bola, um passe perfeito, tá ligado? Entende do jogo, muito inteligente. E é um jogador, sim, que entrega um arremessinho, não é o forte dele de 3, 18% só de 3, mas 15 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo, cara que dá toco também. De novo, lê o jogo de forma simples e fácil. Agora, como que ele vai se destacar na NBA, dependendo de onde ele for, como ele vai ser usado, eu não sei. Mas é um cara que, além de tudo que ele já faz muito bem, que é organizar um ataque, ele mostrou ter sim potencial para desenvolver os outros pontos aí do jogo. Não é o meu favorito, mas de novo, melhor passador, talvez o cara mais inteligente desse draft aí. Em 13º temos o Nick Clifford, que é um cara de 23 anos, família. Mas de novo, dependendo de qual altura do draft ele tiver disponível, eu acho que vai ter time indo em cima dele. A gente viu aí o Dalton Knecht indo pro Lakers, também mais ou menos com essa idade já mais rodado, sendo bem aproveitado. Jogador alto pra posição, forte, físico realmente, e que também faz um pouquinho de tudo muito bem, família. Tem arremesso de 3, é atlético, finaliza bem, finaliza bolas difíceis. E na defesa é um cara também muito inteligente, cara, que se posiciona bem, força erros, rouba a bola, dá toco. E de novo, a maturidade e por já estar preparado, eu acho que isso torna ele nesse draft um prospecto diferente, família. É um cara que pode chegar e já ir numa rotação de NBA ter um impacto bem legal e que ofensivamente surpreendeu bastante, conseguindo aí também ser bem criativo. Diversas formas de pontuar o Nick Clifford conseguiu encontrar nesse seu último ano. Bom jogador, tá? Na posição 14 e o último da minha lista é Jeremiah Pierce, família. E aí, de novo, é totalmente por preferência. Eu gosto demais desse moleque. Cheguei a assistir um pouco ele também na escola, no ensino médio. O moleque é nojento, cara. Talvez um dos jogadores com o combo de controle de corpo, de pés e ball handle, drible, combinados, eu acho que pode ser um dos melhores dessa classe também. E ele não fez 19 anos, tá? Com 18 anos também, cara. Eu gosto demais desse moleque. Tem arremesso, pô, não foge de contato, pelo contrário, ele busca o contato e consegue usar isso a favor dele, cara. Não é um cara tão alto, tão forte, mas que cria o seu arremesso também de diversas formas. É atlético, finaliza de forma também absurda e ele é muito rápido, família. São várias trocas de direção e de velocidade explodindo e isso dá espaço pra ele aí também. Espaços em pequeno às vezes, mas o suficiente pra ele fazer arremessos de média distância. Eu gosto demais do Jeremiah Pierce. 17 pontos por jogo, 4 rebotes, 4 assistências, quase 30% de 3. É sim um dos meus favoritos dessa classe,
se cair no lugar certo, a longo prazo pode ser um dos melhores desses aí draftados, tá? Dado curioso sobre ele, foi o freshman com mais minutagem na NCAA, mais minutagem até do que o Cooper Flagg, família. Então, claro que isso abre espaço para muitos erros, alguns jogos mais ou menos inconsistentes, muito turnover também, mas ofensivamente falando, criação de jogada, né, noção de jogo para arremessar de meia distância, que hoje mid-range é muito usado na NBA, ele é calibrado, finaliza bem, pra mim é completo Jeremiah Fears, família. São muitos nomes, essa classe tá bem legal, família, mas esses são os meus favoritos, tá bom? Agora eu quero saber, comenta aí, pra que time você torce e quem você gostaria que a sua franquia escolhesse nesse draft de 2025, lembrando, dia 26 do mês que vem de junho, dependendo de quando você estiver assistindo, estaremos ao vivo na NBA Brasil, falando do draft, comentando, debatendo. Mas é isso, meus upers, um grande abraço, fiquem com Deus, e tá chegando, hein? É a hora que filho chora e a mãe não escuta, papai. Até a próxima!